Nesse vídeo daqui eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para fazer um modelo 3D. Eu vou te mostrar como que eu faço meus desenhos de referência, vou te ensinar as teclas mais importantes ali do Blender, porque elas ajudam muito, como que a gente faz um modelinho em si, e para fechar com chave de ouro, como que a gente pinta este modelinho. Vai ser um tutorial super completo e provavelmente também o vídeo mais longo do canal. Então pega a sua pipoquinha e bora lá! E bom pessoal, a primeira coisa que eu fiz foi desenhar. Eu tinha feito essa ilustração aqui do Mirio, que é o personagem que a gente vai fazer como base hoje. Inclusive, se você quiser saber como faz ilustrações como essa que eu fiz do Mirio, que foi o ponto principal, né, desse nosso vídeo de hoje, eu tenho um curso que você pode conferir ou no primeiro link na descrição ou no QR Code na tela, onde eu te ensino todos os fundamentos da pintura digital. E lá você vai aprender comigo como é que faz uma pintura maneira como essa daqui que vocês estão vendo. E aí eu comecei a desenhar isto daqui que vocês estão vendo hoje, que é uma versão simplificada desse nosso desenho principal, onde eu faço de frente e de lado. E isso daí vai ajudar bastante, gente, quando a gente começar a fazer o 3D em si. Eu já tentei fazer sem este desenho de guia, mas fica bem difícil mesmo, a gente acaba se perdendo. Por mais que você saiba na sua cabeça como é que vai ser o 3D e tudo mais, é muito legal da gente ter isso daqui que eu tô fazendo, né? Que é um guia. E aqui vale dizer uma coisa muito importante. Vocês não estão conseguindo ver, mas eu utilizei algumas réguas para fazer essa arte, para que eu conseguisse deixar as proporções mais certinhas possíveis, sabe? Tipo, a cabeça dele vai ter a mesma altura de frente e de lado, o corpo também, então é muito importante da gente manter essas proporções certinhas. E depois, quando a gente terminar esse nosso modelo de referência, aí sim a gente começa a fazer a nossa brincadeirinha. E essa brincadeira vai ser lá no Blender. Primeira coisa que a gente faz então é pegar essa nossa referência e colocar ali na tela. E é literalmente só arrastar o desenho que ele já vai aparecer ali. Ou então, se eu não me engano, você aperta a tecla Shift A e aí vai aparecer uma opção ali para você colocar uma imagem. E agora vai uma parte que ela é meio esquisita, mas que eu acho muito importante, que são dos atalhos. Existem vários atalhos no Blender e tem alguns que eles são muito importantes. Então aqui vai eles para que você também consiga navegar nessa interface, porque ela é toda esquisita e às vezes a gente acaba não conseguindo fazer nada. Primeira coisa, Shift A, que eu disse para vocês, a gente vai conseguir criar as paradas, né? A gente vai conseguir não só colocar uma imagem na tela, como a gente também vai conseguir criar cubos, que vai ser a nossa base para fazer esse nosso 3D. E para a gente fazer, por exemplo, um cubo, a gente vai apertar Shift A, ir lá na parte de Mesh e criar ali o cubo 3D. Que inclusive é a primeira coisa que eu faço depois de colocar a imagem, criar um cubinho. Com este cubo em mãos, a gente tem outras teclas. A tecla G, ela é especialmente muito importante porque é a tecla de movimento. É onde a gente vai conseguir movimentar esse cubo para cima, para baixo, para um lado, para o outro. E também, se a gente apertar a tecla G e Z, a gente vai conseguir movimentar só no eixo Z, que é o de cima e baixo ali. E se a gente apertar a tecla X, a gente vai conseguir movimentar só de um eixo. E se a gente apertar a tecla Y, a gente também vai conseguir movimentar no outro eixo. Isso daí facilita bastante a gente, porque às vezes a gente só quer subir para cima, e aí a gente aperta G e Z, que é pra gente mover para cima, né? Para cima e para baixo ali. Outra tecla muito importante é o R, que é o de rotação. Se a gente apertar R, a gente consegue ficar girando, que nem um paralelepípedo ali o negócio. E se a gente fizer as mesmas coisas, apertar R e Z, a gente também vai conseguir rotacionar só em um eixo. Se a gente apertar R e X, só no outro, e o R e o Y para o outro também. E só de eu dizer isso já dá para perceber que a gente tem um padrão, né? E esse padrão também funciona para o S, que é a terceira função importante aí, que é a de escala. Se a gente apertar S e a gente puxar para fora, o nosso cubo vai ficar grandão. E se a gente apertar S e Z, a gente consegue deixar ele grandão só no eixo Z, no X e no Y também.
Gudok do futuro, voltando aqui para dizer para vocês que eu esqueci de comentar a coisa mais básica, que é como que a gente movimenta a câmera nesse programa. Você aperta o botão do meio ali do mouse e aí você gira, e aí você tá movimentando a câmera. Mas você também pode clicar com o botão do meio e apertar Shift, e aí você move o mouse e ele vai começar a fazer esse movimento aí. E é assim que a gente vai se guiando, tá? No meio do projeto. E agora que a gente sabe disso tudo, começa a ficar mais fácil, a gente consegue movimentar este nosso cubinho. E agora voltando lá para o nosso tutorial em si, eu pego esse cubo, eu deixo ele ali no lugar que eu quero, e aí eu começo a modificar ele para ficar do jeitinho que eu quero. E como que a gente faz para modificar? Bom, primeira coisa que a gente faz é mudar do modo objeto para o modo edit. E a gente faz isso lá no canto superior esquerdo. Mas por que a gente faz isso? Bom, no modo objeto, a gente vai conseguir meio que mexer com todos os objetos que a gente for criar. Nesse personagem, por exemplo, ele vai ter cabelo, rosto, um corpício e uma calça. Eu faço objetos diferentes porque fica mais fácil de pintar, porque esses objetos eles têm cores diferentes, e quando eu começar a parte de pintura vocês vão entender que isso ajuda bastante. No modo edit, o que a gente vai fazer é pegar e transformar esses objetos. Por exemplo, a nossa cabeça do nosso personagem começou como um quadrado, mas o cabeção dele não vai ser quadrado, vai ter um formatinho específico. Então a gente vai lá nesse modo edit justamente para isso, para que a gente consiga modificar esse 3D ali, para que ele deixe de ser um quadrado e fique ali com uma carinha menos quadrática. E lá no Edit Mode a gente tem também alguns atalhos, mas agora eu vou passar um Speed Flow, então você dê um pause aí ou volte se você não entendeu. Nesse Edit Mode a gente consegue selecionar entre vértices, as arestas, eu acho que é o nome, e as faces. E a gente consegue mudar isso apertando a tecla 1, 2 e 3 do nosso teclado, ou esse trequinho aí em cima. E se a gente, por exemplo, selecionar uma face e apertar a tecla G, a gente consegue mover esta face da mesma maneira como a gente consegue mover o cubo. Da mesma maneira, se a gente selecionar a face e apertar S ou R, o S é o escala e o R é de rotação, a gente também consegue modificar essa face ou esse vértice que a gente está selecionando. E isso aí acaba sendo muito prático. E assim a gente vai começando a dar forma nas nossas coisas, né? Com o E a gente dá Extrude, que é criar essa parada nova aí. E você vai ver que quando a gente dá o Extrude, ele cria novas faces. E com essas novas faces a gente consegue modificar todas elas também, sabe? A gente consegue selecionar uma face, movimentar ela e tudo mais. Então isso daí é algo muito importante da gente ter em mente. E agora, voltando para o nosso personagem em si, vocês vão ver que eu faço isso diretaço, sabe? Eu começo a mudar ali para o modo edit e eu vou modificando este nosso cubo para que ele fique do jeitinho que eu quero. Às vezes eu dou extrudes, às vezes eu simplesmente pego uma aresta ali e eu movimento ela em algum eixo, né? Para que ela se encaixe ali na linha. E uma coisa também que eu não cheguei a dizer para vocês é que talvez, se vocês forem tentar fazer aí na sua casa, vocês não consigam ver através desse nosso personagem, né? E para isso é a tecla Alt Z. Você seleciona tudo, aperta Alt Z ali, que você vai ter esse modo de raio-x, né? E agora é literalmente isso o processinho inteiro. Eu vou ali, eu crio um cubo novo, né? Caso eu queira fazer uma parte do personagem que seja de cor diferente. E eu começo ali a modificar ele para ficar do jeitinho que eu gosto. Eu vou ali modificando o shape 3D dele, eu vou fazendo tudo certinho e tudo mais. E outra coisa que vocês podem estar vendo eu fazer também é que eu utilizo o mirror, que é meio que para duplicar o personagem, e tudo que a gente fizer de um lado ele aparece no outro. E pra gente fazer isso é só a gente adicionar um modificador. Nessa parte direita inferior vai ter vários botõezinhos ali, né? E um deles faz justamente isso. Você pode criar um novo modificador, e existe esse modificador Mirror, e aí a gente só seleciona onde que a gente quer espelhar, que ele espelha ali. É bem simples, na verdade. E aí eu vou meio que espelhando, né, esses objetos que são simétricos, né, justamente para a gente manter a simetria, e eu vou ali mexendo, né, de uma parte só, para que a gente consiga ter o resultado espelhado. Esse personagem eu fiz ele praticamente inteiro só com esse espelho, só algumas pequenas áreas que não são simétricas, como por exemplo um fiozinho de cabelo que eu quis deixar ali no topo, ele não era simétrico, então eu fiz ele ali sem esse modificador. De resto, eu usei ele para tudo, é muito mais prático.
E isso tudo que eu falei até agora é meio que a receita desse bolo que vocês estão vendo eu fazer. Eu crio um objeto novo, por exemplo, uma perna, aí eu vou no modo edit, eu deleto metade dele para que eu consiga duplicar e eu vou ajustando essas arestas no modo edit. Então eu seleciono essas arestas, eu deixo elas no mesmo lugar ali, eu seleciono algumas faces, vou movimentando essas faces para ficar ali do jeitinho que tá, né, conforme tá nos nossos desenhos. E para ficar certinho também, né, dos nossos desenhos, tem esse gizmo em cima, que ele é uma bola, né, meio que um mundo ali, onde se você clicar, por exemplo, no Z, ele vai travar você ali no Z, né? Fazendo com que fique retinho. Então eu fico fazendo isso pra eu ver como é que tá na frente, pra ver como é que eu tá atrás desse nosso personagem. E aí quando tá certinho, né, esse modelo, que às vezes é bem simples, né? Às vezes eu não utilizo de muita coisa, às vezes é literalmente só mexer um pouquinho ali de um lado ou de outro, aí eu vou pra outro objeto. E aí eu faço as mesmas coisas nesse objeto. E se nessa brincadeira o seu personagem ficar com um buraco em algum lugar, por você ter deletado as faces, é só você clicar em uma aresta e clicar na outra, segurando a tecla Shift e apertar a tecla F, porque aí ele vai completar essa aresta. Porque às vezes quando a gente vai deletar, gera esse buraco, e aí esse buraco ele atrapalha a gente. E eu fiz essa pipeline, exatamente isso que eu tô comentando com vocês, em toda a arte praticamente. A única parte que foi diferente foi ali no rosto, que eu quis fazer uma coisa diferente. Ao invés de eu começar com um cubo, que foi o que eu comecei com todos, aqui eu comecei fazendo uma face. E aí eu fui deformando essa face. Eu fui adicionando faces novas e ia completando também, fazendo esse esqueminha aí que eu comentei. De clicar em uma aresta, clicar na outra, apertar F ali pra fechar. Eu fiz isso porque eu tinha visto num tutorial. Particularmente, eu achei que foi bem difícil. Então, se você quiser também começar ali fazendo um cubo, mete bronca, sabe? Eu acho que seria até mais fácil em alguns sentidos. E aí, depois de algumas horinhas fazendo tudo isso daí, modificando as coisinhas tudo, a gente vai ter um modelinho simples, branco, que é muito importante, 3D, mas a gente não quer que ele seja branco, né? A gente quer botar corzinha nele, obviamente. E se você tá gostando do tutorial até aqui, deixa seu joinha, se inscreve no canal e também me comenta aqui embaixo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida. Nunca fiz tutorial de 3D no canal, primeira vez, e eu acho que vai ter muitas dúvidas. Então, se você tiver alguma, escreve aí, que se eu souber, eu te respondo, beleza? Mas agora sim, vamos lá para a parte de texturização deste personagem aqui. Mas pra gente fazer essa nossa textura, o nosso bonequinho precisa de um material. E pra gente dar um material pra ele, a gente vem aqui nessa parte de baixo que vai ter essa bolinha chamada material. E a gente cria um material novo. Ou então, você vai perceber que ele já tem o material. E a gente inclusive consegue mudar a cor desse nosso cubinho branco para qualquer cor, né? Se a gente mudar aqui no Base Color. Se a gente selecionar qualquer cor, você vai ver que ele vai mudar. E se você não conseguir tá vendo ali a cor mudando, é porque você provavelmente tá em algum viewport que ele não permite cor. E aí é só você mudar aqui em cima. Quanto mais para direita for, mais coisa vai estar acontecendo. Quanto mais para esquerda for, mais básico vai estar ali o seu 3D. Mas não é isso que a gente quer. A gente não quer uma corzinha pronta. Na verdade, a gente quer fazer as nossas próprias cores. A gente quer pintar o nosso personagem. Então a gente clica nesse botãozinho aqui do lado e a gente cria então uma imagem. E é só a gente clicar nesse Image Texture aqui. E aí a gente clica em criar novo ali. A gente dá o nome que a gente quiser. E aqui nesse Widget Height vai ser importante, vai ser o tamanho desse nosso desenho de imagem. Quanto mais alto for, mais vai pesar, porém a gente vai ter mais qualidade ali nessa nossa textura, por assim dizer. Eu nesse daqui que eu tô fazendo com vocês, eu coloquei 2048. Sim, esse número ele é específico e ele é importante para jogos, né? Para engine de games a gente usa sempre multiplicadores de 1024, não me pergunte por quê. Mas aí você cria uma nova imagem e beleza, não vai acontecer nada agora. Mas agora a gente vai ter uma imagem que a gente possa usar pra gente pintar. Mas a gente ainda não tá pronto pra simplesmente ir e pintar. A gente tem agora um material, mas a gente ainda não fez o UV Unwrapping dele. Mas o que é isso que eu falei? Bom, nosso personagem ele é tipo um cubo, só que com várias faces diferentes. E a gente precisa dizer pro programa aonde é
que cada parte desse nosso cubo vai ficar dentro do nosso desenho, né? Supondo ali do nosso desenho que a gente desenha um olho, a gente precisa dizer pro programa que a face do rosto dele vai ter que ficar certinho ali na onde tá o olho. Então a gente precisa fazer esse UV Unwrap. E para isso a gente clica em UV Editing lá em cima, seleciona tudo com a tecla A, clica com o botão U e vai aparecer algumas opções ali. O que eu gosto muito é utilizar o Smart UV Project, porque isso daí vai fazer com que ele desmanche esse nosso cubo sozinho, e vocês não têm noção do quanto que isso é importante. Uma coisa que eu gosto de fazer também é ir lá no Island Margin e adicionar um 0.05. Isso vai fazer com que todas as nossas texturas elas tenham uma margem de distância entre uma outra para que uma não invada, né, o lugar da outra. E aí eu dou um wrap. E aí vocês vão ver que ali do ladinho a gente vai ter certinho essas faces separadas. E agora sim, a gente está pronto para pintar. Porque agora todas as nossas faces estão ali no nosso desenho, certo? E uma coisa que eu não disse anteriormente é que todos os materiais desse nosso personagem, eles precisam ser o mesmo, tá? Então eu fiz ali um rosto, né, uma calça, um cabelo e tudo mais. Lá embaixo naquela bolinha, todos eles, o material tem que ser o mesmo. Então a gente seleciona ali esse mesmo material porque a gente vai pintar em só uma imagem, né? Então a gente vai precisar ali colocar todos eles no mesmo material. Ou então, se você quiser um material diferente, pelo menos colocar essa mesma imagem, certo? E agora sim, finalmente, a parte mais gostosinha, que é de pintura. Aí a gente vai em Texture Paint. E aí é só a gente selecionar uma cor e pintar. Você vai ver que vai ser automático, ele já vai aparecer ali do ladinho, né? Como é que tá ficando na textura e no personagem ao mesmo tempo. E isso é muito louco. Mas você talvez fique um pouco desconfortável, como eu fiquei, porque o seu personagem ele tá sendo iluminado e as cores elas não estão ficando 100% iguais às que você queria. Então você vem ali em cima nessa setinha e você coloca em Flat e deixa em Texture, que aí você vai ficar com uma bola que não vai ter iluminação nem nada, mas vai te ajudar horrores na hora de pintar. E aqui vai alguns atalhos de pintura, porque na hora da pintura a gente vai ter que fazer algumas coisinhas diferentes. A primeira delas é F. Se você apertar F, você vai conseguir aumentar e diminuir esse seu pincel. E se você for ali na rodinha de cor e apertar a tecla E, você vai também adquirir o conta-gotas, que você vai poder selecionar as cores ali do seu personagem. E aí é só você renderizar. Aqui, se você faz arte há mais tempo, você vai estar bem confortável nessa parte, você vai estar pintando ali de uma maneira bem tranquila. Esse daí foi a minha parte mais fácil e a que eu mais gostei de todo esse processo. Eu tava literalmente só pintando, né? E inclusive, né, lembrando a vocês que caso você queira fazer pinturas bacaníssimas, eu te ensino tudo no meu curso de fundamentos. E eu tenho certeza que se você terminar o curso de fundamentos, essa parte aqui você também vai tirar de letra, porque é literalmente isso. É a gente aplicar ali a pintura, relaxar um pouco, né? E pintar este bonequinho, como se a gente estivesse fazendo uma ilustraçãozinha, né? E aqui vai uma dica também, né? Antes de eu renderizar os personagens, de eu fazer aquelas pinturas mais bacaníssimas, eu gosto de passar um gradiente em todo o personagem. Então eu vou lá, seleciono uma área dele, né? Tipo, seleciono o cabelo, mudo para modo textura. E com essa ferramenta aí de gradiente, eu jogo um gradiente de baixo pra cima, né? Seleciono duas cores ali e eu faço esse gradiente. Ele me dá uma base não só muito boa pra começar, como ele também já deixa, né? Numa qualidade muito legal. Esse é o nosso modelo logo de cara. E eu faço isso com todos os objetos. E, inclusive, esse é um dos maiores porquês de lá no começo eu falei pra vocês fazerem objetos diferentes para cada parte do corpo, porque isso daqui agora vai ser muito mais simples, né? Porque se a gente tiver um cabelo, nesse nosso caso, por exemplo, que ele é laranja, eu só passo ali um gradientão laranja e ele já tá meio caminho andado. O mesmo vale pro cabelo, né, e tudo mais. Isso nos ajuda, tipo, deixar as coisinhas bem mais fáceis da gente pintar. E aqui também vai outra dica muito legal também, caso você queira pintar só um lado específico, tipo assim, você tá pintando
pintando normal, né? Selecionou o seu pincel ali, deixou ele grandão, pintou uma área, mas você sentiu ali que tem uma parte, tem uma face desse seu 3D que ele, tá vazando ali para um outro lugar. Você consegue isolar essa face se você for ali no modo Edit, clicar nessa face e apertar a tecla Shift H. O Shift H você vai tirar tudo que está ao seu redor e só vai deixar aquela face. Ou então você pode isolar ela, removendo ela da sua cena, né? Que ao invés de apertar o Shift H, você aperta só o H, que ele vai dar hide, ele vai esconder aquela face que você selecionou. Isso aí ajuda bastante a gente, é tipo quando você vai pintar uma parede e você coloca algumas coisas, né, uma fita tape ali do lado para que a tinta, né, não vaze para outra parede. É literalmente isso daqui, né? A gente tá pintando parede 3D. Então isso daí ajudou muito eu no caminho, sabe? Deixar isoladinho as coisas é muito vantajoso mesmo. E é basicamente isso, galera. Eu tentei comprimir todo o meu conhecimento aqui de 3D até agora, para que você também consiga fazer uns 3Ds de vocês. Volto a dizer, se vocês tiverem alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários. Eu vou estar lendo todos os comentários. Vou tentar responder todos também, porque tem coisas que eu não sei também sobre 3D, eu tô aprendendo. Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar uma primeira passagem ali pelo Blender, porque isso daí foi algo que eu sempre quis fazer e eu sempre tive muita dificuldade, porque começar nesse programa é tenebroso, tem muita coisa acontecendo, parece que você tá pilotando um avião, mas como vocês viram, é um pouquinho difícil sim, é um pouquinho chato algumas coisas, mas não é um bicho de 7 cabeças, na verdade, quando você pega as manhas, né, quando você pega ali como é que o programa funciona, fica bem fácil. E agora chega de mais delongas e bora dar uma olhada pra gente ver como é que ficou o resultado final desse nosso 3D de hoje. E bom, pessoal, eu não sei fazer aqueles negócios bonitos do bichinho rodando ainda, mas esse foi o nosso personagem em 3D. E como vocês puderam ver, tem algumas coisas bem diferentes aqui nesse resultado final. Isso porque eu acabei esquecendo de salvar a textura que eu tava pintando. Inclusive, fica aqui a dica pra vocês. Nessa última fase, quando vocês estiverem pintando seu personagem, aperta a tecla Alt S para você ficar salvando a textura sempre. E também o Ctrl S para você salvar o modelo sempre. Por algum motivo você precisa salvar esses dois separados. Então você fica ali fuzilando o Alt S conforme você for pintando Ctrl S, pra você não ter o mesmo problema que eu. Então eu tive que refazer uma boa parte da pintura e eu adicionei também essa mochilinha ali no fundo, né? Que deu um certo trabalhinho, né? Porque tava fora ali do escopo, mas o resultado ficou bem legal. Eu fiquei ali polindo bem mais, né? Depois, fazendo várias partes dessa pintura que eu acabei não fazendo nessa parte inicial. O resultado do nosso 3Dzinho ficou desse jeito aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, me retribua com o joinha. Compartilhe com outra pessoa aí, com outro artista que tá querendo aprender a fazer um 3D. Talvez ele aprenda com esse vídeo. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, falou e fui!